galera do sexto ano. Agora nós estamos trabalhando no terceiro bimestre e vocês perceberam que as sociedades na antiguidade clássica, elas estão se organizando. Então, a partir de agora, nós falaremos de uma nova sociedade que está surgindo e quais são as características principais dessa sociedade. Então, a gente vai falar um pouquinho da formação da Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia Antiga, o que nós podemos observar aqui no mapa? A Grécia, ela tem uma parte que está compreendida, tanto uma parte continental, uma parte insular. Então, são essas regiões que compõem onde atualmente é a Península Balcânica, perto, próxima às ilhas do Mar Egeu. Então, vocês estão vendo que próximo ali à Grécia existem várias ilhas. E essa questão das ilhas são bem importantes para a questão da história da Grécia e também para a gente pensar a organização da cultura grega, que é muito importante para a gente compreender a nossa cultura. Então, a Grécia, ela é berço da sociedade ocidental, da nossa cultura ocidental. Então, muitas das características que vocês vão observar na Grécia Antiga, ajuda a gente a entender a nossa cultura. Então, é por esse motivo que nós estudamos Grécia Antiga, para entender as instituições, os valores culturais. Então, é por isso que a Grécia Antiga é tão importante para o estudo da história. Então, para vocês entenderem essa localização. Uma coisa que eu tenho falado desde o primeiro bimestre é para vocês observarem as questões geográficas. Então, vocês estão observando que a Grécia ela é cercada por vários mares. O Mar Negro, o Mar Egeu. Então, essa questão dos mares são muito importantes para a gente entender essa questão da organização econômica da Grécia. Então, como eu falei para vocês, a Grécia ela é formada por essa parte peninsular. Então, a gente está vendo aqui no mapa a península Ática, a península do Peloponeso, a parte da parte continental, que vocês estão vendo na cor vermelha. Então, essa parte onde nós temos a península do Peloponeso, por exemplo, e a parte da Grécia continental, que fica próxima a Tessália. Então, a fixação dos gregos ela vai ocorrendo de uma forma bastante complexa, bastante plural. Então, por isso que a gente precisa observar no mapa. Então, ela é formada, só para a gente recapitular, por uma parte continental, então lembra continente, terra firme, parte peninsular. Então, península, essa parte do Peloponeso, então esse conceito de península, eu acredito que vocês já devem ter visto na geografia, e a parte oriental. Então, os gregos, uma parte da história da Grécia, os gregos vão se expandir lá para a Ásia Menor. Então, os gregos também se expandiram, para a gente pensar que a Grécia não é só onde atualmente é o país da Grécia. Então, os gregos se expandiram por vários territórios. Para eu pensar, bom, os gregos, eles têm acesso aos mares, então essa questão do relevo da Grécia é um relevo montanhoso. Então, como que se organiza a cultura dos gregos a partir da economia? Então, na Grécia, sobretudo na parte ali da Península Ática, nós temos poucas terras com fertilidade, então o solo não é tão fértil. Lembrem-se que numa região onde nós temos terras inférteis e acesso ao mar, o que fica mais fácil? Desenvolver comércio marítimo. Então, parte da história da Grécia está relacionada com a questão do comércio. Na região que tem solos férteis, eles produzem agricultura. Essa região do Mediterrâneo, o que eles produzem nesse local? Vão produzir vinhos, vão produzir oliva, a questão das oliveiras, vão produzir trigo. Mas eu preciso lembrar que a quantidade de terras férteis na Grécia é reduzida. Então, não tem tantas terras férteis. Bom, se não tem tantas terras férteis, os gregos precisam se expandir, precisam buscar novos territórios. Então, a própria configuração geográfica da Grécia, ela é importante para a gente entender essa expansão dos gregos. Então, por conta dessa região montanhosa de poucas terras férteis. Então, aqui no slide ao lado, vocês estão vendo a linha do tempo da história da
civilização micênica, nós falaremos dela daqui a pouco, então só para vocês entenderem. Período homérico, que é o período em que a organização dos genos, das comunidades gentílicas, que são tribos, eu já vou falar dessa particularidade da história da Grécia. O período arcaico, que é o momento da organização das principais cidades gregas, que são, quando a gente lembra da Grécia, Esparta e Atenas, isso é assunto para as próximas aulas, mas é só para vocês conseguirem visualizar. Por fim, o período clássico, que é o momento de auge das cidades gregas, de desenvolvimento, e o momento em que os gregos começam a entrar em conflito com outros povos, por isso os gregos vão se envolver em duas guerras, a gente vai falar nas próximas aulas a respeito disso, é só para aguçar a curiosidade de vocês. E por fim, o período helenístico, momento em que é o declínio das cidades gregas devido à invasão do Império Macedônio. Então, o que isso significa? Que a história da Grécia ela é uma história organizada, desde as civilizações até a dominação dos macedônios, para a gente entender. Claro que eu vou falar a respeito de cada um desses momentos, é apenas para que vocês consigam observar essa linha do tempo do desenvolvimento dos gregos. Então, o período pré-homérico, o que eu preciso lembrar? Bom, Homero é um poeta grego que vai desenvolver obras muito importantes. Pré-homérico é a base da cultura grega. Então, a cultura grega, ela se desenvolve a partir de duas sociedades, duas civilizações. Professora, o que é civilização? Então, é um conceito que eu estou falando com vocês desde a Mesopotâmia. Civilização é uma sociedade organizada, onde há uma hierarquia social. Então, essas civilizações são bastante desenvolvidas. Porém, quando a gente fala dessa questão cultural, tem poucas fontes históricas. Então, como que eu sei que existiram povos anterior aos gregos que fazem parte da cultura grega? A partir das fontes históricas. Então, nós temos vestígios de arquitetura, das construções, vestígios arqueológicos, restos de objetos e as ruínas desses lugares, desses espaços, para a gente entender esse período pré-homérico. Então, o que é o pré-homérico? Formado por duas civilizações. Quais são essas duas civilizações? Cretense e micênica. O que eu preciso lembrar de cada uma delas? A civilização cretense, ela habita a ilha de Creta. A ilha de Creta é a maior ilha do mar Egeu. Então, bom, eles habitavam numa ilha, significa que qual que é a principal atividade desenvolvida pelos cretenses? Comércio marítimo. Então, o comércio marítimo é tão forte que a sociedade cretense ela é super desenvolvida, eles vão entrar em contato com outros povos, então eles se desenvolvem bastante e organizam cidades. Então, quando a gente fala da civilização cretense, a organização dessa civilização, ela se dá em torno dessa cultura. Bom, desde os fenícios eu estou falando para vocês que quando uma civilização ela tem um comércio forte, ela também desenvolve uma escrita. Então os cretenses possuem uma escrita, que é a escrita linear, então a linear A, para a gente entender. Além disso, os cretenses, eles organizaram palácios, então o principal palácio ainda existe lá, então a gente tem algumas ruínas do palácio de Knossos. E nesse palácio vocês conseguem perceber, tem uma foto dela na apostila de vocês, como que a questão do comércio, a questão do mar é importante. Tanto que a civilização cretense, ela tem uma configuração da talassocracia. Talassocracia, parece um palavrão, está relacionado ao governo que tem uma relação com os mares. Então o controle vem dessa questão comercial, para a gente entender. A posição da ilha de Creta, que é a maior ilha do mar Egeu, ela é muito importante, está numa posição privilegiada e os cretenses eles vão entrar em contato com várias culturas, para a gente entender a importância da civilização cretense para a Grécia. Tranquilo? Para a gente pensar então, bom, civilização
dominar. Essa sociedade micênica, ela também vai desenvolver uma outra escrita, que é a escrita linear B. E lá na civilização micênica, nós vamos ver que a diferença cultural vai começando a surgir, eles são mais urbanos, então a gente vai vendo que existem elementos diferentes, tá? Há uma questão de diferenciação social. Lá na ilha de Creta, né, diante das fontes, nós vemos que as mulheres tinham uma posição, né, privilegiada. Aqui na civilização micênica, os homens vão começando a aparecer como lideranças em relação às mulheres. Então, há uma estrutura aos poucos concentrada na organização patriarcal, tá? Durante essa fase dos micênicos, né, da civilização micênica, nós vamos ver que outros povos vão começar a habitar, né, vão começar a povoar a Grécia. Então, a civilização micênica, ela é dominada por outros povos. Essa região da Grécia vai ser, né, povoada agora pelos povos dórios, que são povos indo-europeus. Então, a Grécia, ela começa a ser ocupada por esses povos, tá? Tranquilo, gente? Então, vamos lembrar o seguinte: a Grécia, ela é formada por uma região muito vasta, que está povoada ali na região da Península Balcânica, vai ter região na Ásia, né, na Ásia Menor. Os gregos, a cultura grega, ela é formada por duas civilizações anteriores, Então, a civilização micênica, ela é dominada por outros povos. Essa região da Grécia vai ser, né, povoada agora pelos povos dórios, que são povos indo-europeus. Então, a Grécia, ela começa a ser ocupada por esses povos, tá? Tranquilo, gente? Então, vamos lembrar o seguinte: a Grécia, ela é formada por uma região muito vasta, que está povoada ali na região da Península Balcânica,